A graça e a paz, meus amados irmãos. Amém. Que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Estamos aqui para mais um culto de adoração à família. Um culto de adoração ao Senhor pelas nossas famílias. É o culto da família, o culto que nos deixa ao lado do coração de Deus. E você que está aí nos ouvindo hoje vai participar de um culto direcionado para a família. Estamos no mês de maio e nós batistas, sergipanos, falamos que o mês de maio é o mês da família. Nós batistas brasileiros. E nessa semana nós vamos falar da família edificada no Senhor. Essa família pode ser a tua, pode ser a minha, contanto que nós chamamos o Senhor para dentro do nosso meio, com os nossos filhos, com a nossa família, para que Ele venha edificar as nossas vidas. E essa família, segundo a palavra de Deus, será abençoada pelo Senhor. Eu gostaria de começar com você, já lendo um versículo da palavra de Deus, que vai ser o nosso carro-chefe. Tem sido, o nosso carro-chefe. Mas hoje nós vamos dar ênfase nessa palavra porque é uma promessa de Deus. E se a gente for olhar direitinho, pode-se dizer que é a primeira promessa de Deus para as famílias. Lá em Gênesis 13 ele disse que crescei e multiplicais e serás uma só carne. Ele diz para Adão e Eva. Mas aqui em Gênesis 12 ele nos diz assim, a partir do versículo 1: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua casa, da terra da tua parentela e da casa de teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? O Senhor estava dizendo a Abraão que em Abraão todas as famílias serão abençoadas. Isso no Velho Testamento. No Novo Testamento nós vemos que em Cristo, aquele que nos abençoa será abençoado. Porque somos famílias do Senhor. E a Bíblia nos diz que essa palavra, ela ecoa até hoje, até os nossos dias. Porque família do Senhor é família de princípios. Hoje a sociedade coloca tipos de família, mas em Cristo Jesus só existe uma só família. Em Cristo Jesus só existe a família direcionada pelo Espírito Santo. A família a qual Deus escolheu através dos seus princípios. E essa família não é só Abraão, é toda aquela família que vive pela palavra de Deus. Família, edificação formada por Deus. Através da família podemos dar testemunho dentro da sociedade. Os nossos filhos podem ser coroas de vitórias, de bênção, de galardão. Quando a gente vai ver lá em Salmos 3, 123,
127, versículo 3, diz que os nossos filhos, eles são coroas de bênção. Em Provérbios 6, também fala que são galardão dos pais, dos filhos, coroa, filhos dos filhos, coroa, o galardão dos pais. E a gente precisa ver que a família é o princípio de tudo, pois os princípios do Senhor começou no Éden, através das famílias. Ele não criou família de animais irracionais. Ele criou família de pessoas racionais que sabia edificar o seu nome. E aí é uma polêmica que hoje se dizem, mas a família, princípio de Cristo, ela é baseada em homem e mulher. Hoje a sociedade tem colocado alguns outros tipos de família. Amém, glória a Deus. É a sociedade que faz isso. Mas nós que vivemos o caminho da palavra, vivemos unicamente por essa palavra, meus irmãos, vocês precisam estar edificados unicamente na palavra de Deus, pois ela é que vai fazer a diferença em quem é família do Senhor e quem é família dos princípios do mundo. Determinado tempo, Deus, depois que dá essa incumbência a Abraão, vem algumas gerações e chega na época de Josué. E Josué passa por determinados momentos, quando a gente vai ver lá em Josué, capítulo 24 e versículo 14 e 15, Josué chega a dizer para renovar os votos ao Senhor, porque o povo de Deus estava envolvidos com outros deuses, deuses das culturas vizinhas. Mas Josué chega e diz, eu quero que os irmãos abram aí a Bíblia, no livro de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24, versículo 14. Na minha Bíblia, o título diz a renovação da aliança. E Josué chega e diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Glória a Deus. Versículo ainda 14 fala assim: fora os deuses aos quais serviram os nossos pais, da além do Eufrate e do Egito, e serve ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava da além do Eufrate, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Veja que Josué coloca essa escolha diante do povo. Meus irmãos, Deus ele não obriga a ninguém a escolher, mas ele deixa você escolher, porque você tem o livre-arbítrio de escolher o melhor para Deus, o melhor de Deus para a sua vida. Então, olhe e preste atenção que Josué chega a dizer para que o povo escolha se querem viver feito os pais deles, lá do Eufrates, ou dos pais que estavam vivendo
na região ali dos amorreus. Mas o que chama mais a atenção é esta palavra no final do versículo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué disse que as pessoas poderiam escolher o que bem quisessem, mas que ele tinha convicção que ele e a casa dele, ele e a família dele, ele e aqueles que estavam ao seu redor, iria servir ao Senhor. É essa convicção que eu e você devemos ter, de servir a Deus unicamente, sem nenhum arrodeio, sem nenhuma promessa, mas sim simplesmente servir a Deus por obediência e amor àquele Deus que lhe abençoa dia após dia. E aí a gente volta a Gênesis 12 e diz assim, o Senhor, ele diz a Abraão, diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa palavra ecoa até hoje no teu coração, no meu coração, nas nossas vidas, meus irmãos, pois precisamos estar servindo ao Senhor. Essa palavra foi direcionada naquele momento a Abraão, mas hoje ela é direcionada a nós em Cristo Jesus, para sermos abençoados, porque em Cristo a Bíblia nos diz que somos mais do que vencedores. E eu e você, meus irmãos, precisamos tomar posse desta bênção. Precisamos nos aliançar com o Senhor dia após dia, pois o Senhor, ele está olhando a cada um de nós e abençoando aqueles que são dele. Se há algum problema na sua família, se está acontecendo algo que você acha que não é de Deus, que não sabe o que está acontecendo, reveja a sua intimidade com Deus, reveja o seu apego à palavra do Senhor, a sua vida com o Senhor. É certo que no mundo teremos problema, teremos dificuldade, o próprio Jesus já disse. Mas é melhor você passar pelo vale com Cristo do que passar sem Cristo. A tua família, ela é promessa do Senhor. O teu filho pode estar nas drogas, na prostituição, numa vida fácil, mas Deus tem promessa para a tua vida, para a tua família. Pois a palavra de Deus diz que filhos são o galardão da mulher. Nós precisamos ver que a família é plano de Deus desde a formação do mundo. Por isso que o Senhor diz: serão benditas todas as famílias da terra. E aí eu digo muitas vezes que o diabo, ele é burro, que o diabo levanta algumas pessoas para querer amaldiçoar aqueles que são de Deus. O diabo levanta pessoas para querer amaldiçoar a vida daqueles que servem do Senhor. E aí, segundo essa palavra, todo aquele que me amaldiçoar, te amaldiçoar, eles serão amaldiçoados por Deus. Meus irmãos, aquele que se levanta contra o servo do
contra ti. A palavra de Deus é bem clara. Versículo 3 do capítulo 12 de Gênesis diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus preserva aquele que é família do Senhor. Deus preserva a tua família, meu irmão. Talvez o teu filho esteja com problema. Talvez o teu filho esteja envolvido com situações erradas. Mas ainda não aconteceu nada de errado com ele, porque é uma promessa de Deus em tua vida abençoar toda a família. Talvez ele ainda não desceu a cova, porque os teus joelhos em oração, intercedendo, faz com que Deus lembre e veja que é promessa dele. Precisamos, dia após dia, meus irmãos, nos achegar mais ao Senhor, nos envolver mais com o Senhor. As famílias de Cristo precisam ser exemplo nesta terra de maldição, numa terra que está cheia de libertinagem. Não tenho nada contra a vivência de quem escolhe viver segundo o que o mundo quer. Mas o que eu falo para mim e para você, para todos aqueles que estão ouvindo isso, é que o Senhor, Ele tem o melhor para mim e para você. Ele tem bênção para mim e para a sua vida. E aí, a gente lembra um vídeo aí que está passando muito aí nas redes sociais, que fala, que o cara diz assim: você paga para ir para o inferno, você paga pela carteira de cigarro, você paga pela bebida, você paga pela prostituição, você paga pelas drogas, você paga pelo meio mundo de coisa que te leva ao inferno. E o céu é de graça. O céu é de graça, meu irmão. A única coisa que eu e você temos que fazer é nos achegar, nos aproximar, viver segundo a palavra de Deus. E aí, a palavra que ele disse a Abraão se cumpre na minha vida, se cumpre na tua vida, se vivermos pela palavra do Senhor. Abençoarei todos aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. É o próprio Deus que está dizendo, e ainda diz que em ti, se você for servo do Senhor, se você viver direcionado por Deus, em ti, em mim, serão benditas todas as famílias da terra. Quando eu sou exemplo da palavra de Deus, quando eu sou exemplo de família no Senhor, quando eu vivo direcionado pela palavra, não por mentiras que o homem implanta, mas quando eu vivo unicamente direcionado por esta palavra, Deus abençoa aqueles que me abençoaram. Deus te abençoa, meu irmão. Quando alguém te abençoa, é Deus te abençoando. E Deus abençoa a vida daquelas pessoas também. Agora também, quando alguém se levanta contra a tua vida, se levanta contra a tua família, Deus, a palavra é bem clara, Ele amaldiçoa, porque família é plano de Deus. A família do Senhor, envolvida pela palavra, direcionada nos caminhos, essa é plano de Deus. Então você hoje, nessa noite,
precisa se envolver mais e mais com o Senhor Jesus. Pois nós, como família secular, cada um aqui tem sua família secular, precisamos nos aproximar mais de Deus. Mas também nós, como famílias do Senhor Jesus, precisamos nos unir cada dia mais para sermos referencial aonde chegar. O Senhor quer te usar, o Senhor quer me usar, o Senhor quer usar as nossas vidas, as nossas famílias, para mostrar ao mundo que a família de Cristo, essa sim, é uma família ideal para ver os seus princípios. É uma família vencedora, meus irmãos. É uma família abençoada pelo Senhor. Que nessa noite possamos ir para as nossas casas, tendo a certeza no nosso coração que somos abençoados pelo Senhor. Mas para que essa certeza possa arder dentro do teu coração, dentro do meu coração, nós precisamos nos achegar mais a essa palavra, a viver por essa palavra e cumprir o que Deus tem designado a mim e a você, para sermos exemplo dentro da nossa sociedade. Aonde Deus te colocar, meus irmãos, aonde Deus te colocar, você é a luz de Cristo naquele lugar, para ser exemplos para outras pessoas, para fazer com que as pessoas vejam o brilho de Cristo em você. Pois aí elas mesmas vão dizer: esse é o Filho do Senhor. Esse verdadeiramente é um crente no Senhor, é um cristão. Pois a sociedade tem matado alguns escolhidos, e a Bíblia diz que nos últimos dias até mesmo os escolhidos serão enganados. Mas nós não temos que viver pela sociedade, nós temos que viver pela Bíblia, nós temos que viver pelos princípios de Deus, nós temos que viver pela palavra do Senhor, nós temos que viver por Cristo Jesus em nossas vidas, meus irmãos. E eu conto com você, eu conto com a igreja, glorificando a Cristo, para que através disso possamos ser referência dentro de Divina Pastora, referência em toda a sociedade e circunvizinhança, referência de Cristo nesse lugar. Eu quero orar por você família do Senhor, e você que talvez não seja ainda família do Senhor, mas que essa palavra tocou o seu coração. Nesse momento eu te peço, coloca a mão no teu coração, baixa a tua cabeça e ora junto comigo, entregando todas as tuas aflições ao Senhor, e pede a Deus para que você possa ser família do Senhor. Pois o Senhor te abençoará e amaldiçoará aqueles que se levantam contra ti. É fazer como Josué disse: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, ó Deus, eu te peço por todas as famílias de Divina Pastora, por todas as famílias desta redondeza, ó Deus, por todas as famílias dos loteamentos, assentamento 1, assentamento 2, Deus, da Rua da Baiuca, da Rua da Palha, de todo o centro de Divina Pastora,
Deus das famílias do Bonfim, de Maniçoba, que o Senhor possa estar visitando cada uma delas, dos meus vizinhos, Senhor, das famílias aqui vizinhas da igreja, os vizinhos da esquerda, da direita, da frente, todos os moradores dessa fazenda aqui atrás. Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar reinando na vida de cada um deles, e que eles possam ver que família é um plano de Deus. Aleluia. Que eles possam ver que família é obra Tua, que não é o que a sociedade está impondo, mas é o que Tu nos ensina como ser família. Deus, eu te peço em nome de Jesus, livra-nos, ó Deus, das influências malignas que o mundo quer introduzir dentro das famílias. Limpa a mente dos jovens, Senhor, dos pais que estão perdidos, sem saber criar seus filhos, sem saber orientar os seus netos. Deus, dá entendimento a este povo, faz com que eles voltem a olhar para a Tua palavra e que sigam os Teus princípios. Amém. Meu Pai. Glória a Deus. Pois a Tua família, a nossa família, está baseada em Ti, Senhor, está baseada nos Teus princípios, meu Pai. Por isso, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca no coração dessas famílias de Divina Pastora. Toca no coração das famílias, Senhor, de Sergipe. Toca no coração das famílias do Brasil. Toca no coração das famílias de toda a terra. Pois a palavra Tua diz que em Ti bendito será toda a família da terra. Que todas as famílias possam ser abençoadas em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Vão na paz do Senhor. Que a graça de Deus possa estar sobre a tua vida. Que a graça e a comunhão do poder do Espírito Santo de Deus possa reinar sobre cada um de nós. Amém e amém. Vão em paz, e quarta-feira estamos juntos para a honra e glória do Senhor.